Ninguém lembra aí, pessoal? Ninguém lembra? Três princípios? Pô, o pessoal tá com sono hoje. Finalidade, boa. Um, mais dois. Pô, só o Fernando que lembra? Ih, o pessoal tá com sono hoje. Tá bom, vamos começar então. As pessoas vão despertando durante a aula. Adequação boa, Daniel. Bora, pessoal, bora? Só mais um. Ih, só tá difícil hoje. Só, hoje eu vou falar sobre tratamento de dados. Necessidade boa? Temos três, então. Ótimo. Vamos saberem os princípios, porque o que acontece? A atividade que eu vou lançar para vocês, provavelmente daqui mais. Agora tô pensando se vou lançar depois do tratamento de dados ou depois de agentes de tratamento, tá? Vai ser a primeira atividade. Essa primeira atividade ela vai ter muita relação com os princípios, tá? Vou cobrar bastante de vocês. Então, quem não lembra muito, dá uma olhada lá no material que eu fiz, tá? Dá uma olhada ali por cima, dá uma lida boa e tal, porque eu vou cobrar bastante isso, tá? Bastante isso mesmo, porque até porque é muito usual, tá? Então, quer dizer, eu faço questão de que vocês saibam, tá bom? Então, vai dar uma lidinha lá, dá uma pesquisada, tá bom? Falar sobre tratamento de dados, pessoal. Tratamento de dados é um tema muito importante também, tá? É um tema que ele é um tema central, e vocês vão ver que, no final de contas, tudo é tratamento de dados, tá? Tudo que nós fazemos com os dados é tratamento de dados. Aconteceu uma vez que eu peguei um parecer jurídico de uma cidade, agora não recordo que cidade que era, de cabeça, e no parecer jurídico da cidade falava que compartilhamento de dados não era tratamento de dados. Eu falava que o ato de compartilhar dados não poderia ser considerado como tratamento de dados, tá? Então ele autorizava uma situação específica lá, na época, se não me engano, era compartilhamento entre órgãos, se eu não me engano, não me recordo de cabeça. Então, mas era uma coisinha bem simples, tá? E ele falava que esse compartilhamento não se tratava de tratamento de dados, ou seja, não era tratamento de dados, e por conta disso não havia empecilho. A questão que é, esse questionamento ele não está correto. A finalidade, o fim que ele chega, ele está correto. Realmente não teria empecilho, naquele caso específico, o compartilhamento de dados entre secretarias, tá? Naquele caso específico, entre órgãos. Não teria problema nenhum. Porém, a justificativa dele estava incorreta. Então, ele falava que aquilo poderia ser feito porque não é tratamento de dados. Como não é tratamento de dados se a própria LGPD fala que compartilhamento é tratamento de dados também? Tudo que você manipula, tudo que você faz com os dados, ele é tratamento de dados, tá? Então, a LGPD ela trata de maneira geral isso. Então, a justificativa em si não estava correta por esse pequeno ponto, tá? Porém, o fim específico estava correto, tá? Agora a questão que justificativa que eles deveriam utilizar para permitir esse compartilhamento de dados específicos? Eu falei isso em uma das aulas. Na verdade, foi a aula passada, inclusive, que eu falei. Não sabe me dizer que justificativa seria? O compartilhamento é permitido. Mas qual seria a justificativa para permitir esse compartilhamento? Será que alguém sabe qual seria a justificativa para possibilitar esse compartilhamento? Bom, vamos ver. Até o final da aula, ver se alguém consegue sanar esse problema. Tem a ver com como é,
poderia ser... Não seria esse ponto de necessidade, mas tem a ver com os princípios também, tá? Tem a ver com os princípios. Quer chutar mais uma vez? Quer mais um chute aí? Quer uma dica? É simples, pessoal. Eu falei para vocês na aula passada. Tem relação com finalidade, sim. Tá chegando perto. Hum. Qual que dá para ela me deixar lá e ela vai para a faculdade, eu fico lá e vem de ônibus. Depende da necessidade. Não é bem A isso. ônibus é só você descer. Ou você sobe para Fuspé, não é? Débora, vou 15. pedir, por favor, para você fechar o microfone. É 15, 13, deixa 13. Voltei. Depende da necessidade. Tem a ver com... Ativei. Voltou. Tem a ver com necessidade também. Quer dizer, opa, perdão, não tem a ver com necessidade nesse ponto. Tem a ver com finalidade. E o Daniel ele chegou bem perto, tá? Bem perto mesmo. O ponto aqui é que é permitido esse tipo de compartilhamento, que é um compartilhamento mais simples, que isso no caso era de banco de dados. Eu estou tentando recordar sinceramente do que era, mas era uma coisa bem simples. Não era algo muito assim. Não tinha relação com saúde, por exemplo, nem com menor. E, enfim, que era, no final das contas, foi permitido porque a finalidade, a gente entra dentro da iniciativa pública, teoricamente a finalidade é pública. Então, por conta disso, e por não prejudicar nenhum outro princípio, e não ter nenhuma outra vedação legal, seria permitido aquele compartilhamento. Então, você vê que é mais simples, né? Então, criar toda uma fundamentação para falar que compartilhamento não era tratamento de dados, que está incorreto, e, no final das contas, a justificativa era muito mais simples. Então, por isso que é importante vocês saberem dos princípios. Porque vocês vão ver que na hora que vocês forem analisar qualquer tipo de caso, se vocês entenderem como os princípios funcionam dentro da administração pública, principalmente, vocês vão ver que fica muito mais simples. Então, vocês vão ver que muitas vezes vocês vão ler absurdos e vocês vão falar, não, peraí, eu tô lembrando daquele professor lá que me ensinou que a realidade não é essa que eu tô colocando. Beleza? Vamos lá, então? O que é tratamento de dados? Atenção aqui. O que é tratamento de dados? Tratamento de dados inclui, e atenção nos termos que eu vou utilizar, tá? Todas as atividades feitas com informações pessoais. Informações pessoais a gente entende na LGPD como das pessoas. Então, toda atividade que foi feita com os dados pessoais, ela é tratamento de dados. Ok? Ok. E aí eu tenho exemplos. Primeiro, coleta de dados. Segundo, uso de dados, armazenamento, entre outros, compartilhamento, arquivamento. Qualquer atividade que eu realizar com essas informações pessoais, com esses dados pessoais, ela vai ser considerada tratamento de dados. Então, na prática, toda prefeitura faz tratamento de dados. Na prática, toda prefeitura faz tratamento de dados. Porque em algum momento você está usando os dados, de repente, para a sua atividade ali. Em algum momento você está fazendo a coleta de dados, registrando determinada situação. Em algum momento você está compartilhando dados, de repente, transferindo, passando informações através de GDoc ou através do SEI. Então, em todo momento, nós estamos fazendo tratamento de dados. Nós participamos dessa cadeia do tratamento de dados. Então, lembra sempre disso, tá? Que toda atitude, toda atividade que você fizer que manipular os dados, ela é tratamento de dados. Adriana, eu estou só observando para o meu tipo de exercício profissional aqui na prefeitura. Tudo bem, você está usando os dados. Tá? Então, também é tratamento de dados. Então, seja de forma manual ou automática, de maneira física ou digital. Então, mesmo que seja, que você, vamos supor que você vá mexer com uma mala direta, que teoricamente ela seria uma maneira mais automática, né, mais automatizada, né, de você realizar um tipo de trabalho, para enviar e-mails, que ela é muito comum, né. Se você utilizar essa funcionalidade, que parece nova, mas é extremamente antiga, né, da mala direta, se você usar essa funcionalidade, você vai estar também fazendo tratamento de dados. Tá? Agora,
você vê que ele não distingue, né, se ela é maneira física ou maneira digital. E esse é o ponto que eu queria perguntar para vocês. Você chega para você, processo administrativo lá, e você observa o processo administrativo, lê as páginas e tudo mais, você está fazendo tratamento de dados, você está utilizando, você está usando. Adriano, mas na maneira digital, maneira física. Sim, maneira física, você está usando. E esse ponto é extremamente importante, porque a LGPD ela não vem só cuidar do universo digital, vem cuidar também do universo físico. Por isso, quando eu falei para vocês na aula passada sobre aquela situação da pessoa estar com um processo administrativo sem nada proibindo o pessoal olhar quem que é o nome de quem está participando, qual é o tema que se trata, por exemplo, eu falei para vocês de LGPD também. Porque apesar de ser um dado físico, ele também é um dado pessoal. Ok? Então lembre sempre disso, tá? Quando eu falo tratamento de dados, eu falo tudo. Ah, Adriana, eliminação também. Eliminação também. Eliminação também. Não é uma atividade que você faz com os dados? É. Então, é o ato de eliminar, né? Então, é tratamento de dados, ok? Se você te perguntar qualquer coisa relacionada à utilização dos dados, você vai falar que é tratamento de dados. Se eu colocar 10 questões para vocês responderem numa prova, e as 10 questões forem maneiras de utilizar os dados, ou como é que fala, seriam atividades relacionadas ao uso dos dados, por exemplo, as 10 questões vão ser referentes ao tratamento de dados. Ok? Ok. Então você vê que é simples. Tudo que você, qual atividade que você fizer com os dados, vai ser tratamento de dados. Coleta, uso, compartilhamento, entre outros. Beleza, pessoal? Okay. E aí que vem a questão, né? Eu trabalho com quais tipos de dados? Como assim, Adriano? Como assim quais tipos de dados? Você fala para mim como assim quais tipos de dados, eu vou ficar bravo com você, porque eu expliquei ao passado. Que eram, ao passado não, nas primeiras aulas, que eram das pessoas sensíveis. Anonimizados, pseudonimizados, eu falei com você sobre isso. Então, você, nesse momento, já deveria, pelo menos, saber o que são dados pessoais, as pessoas sensíveis, anonimizados, pseudonimizados, e a partir disso, já conseguir identificar quais tipos de dados que você está manipulando, que você está trabalhando com. Tá? Então, é crucial a importância de entender qual tipo de dados você está trabalhando para poder observar os cuidados necessários. Ok, ok. Por que é isso? Na iniciativa pública não vai utilizar tanto porque geralmente os dados eles são compartilhados entre secretarias para atingir determinadas finalidades específicas, né? E aí vem a possível necessidade se adequando com isso, então seria aquilo extremamente necessário para executar o tipo de trabalho público, ok? E os atores fora da iniciativa pública, eles teriam acesso apenas se eles forem titulares, né? Exceto outras situações, uma situação de determinação jurídica. Não vou colocar aqui o uso da procuração, porque o uso da procuração ele faria às vezes, né, do titular. Então, assim, em tese, pelo menos no modo geral, o titular de dados vai ser a única pessoa que vai ter acesso às informações, sendo elas sensíveis ou não. Ok? Ok. Tá? Então, de modo geral, para a iniciativa pública, a atenção aos dados eles são sensíveis ou se não são sensíveis, são anonimizados ou pseudonimizados, ela se deve mais em relação a alguma lei específica que determine aqui. Como assim? Quando a gente fala de pseudonimização, por exemplo, no caso de mulheres que sofrem agressão doméstica, por exemplo, violência doméstica, e por conta disso elas acabam tendo a necessidade de que seus nomes não apareçam por completo em um diário oficial, por exemplo, quando a gente fala disso, a gente está falando de uma lei que prevê essa situação específica. Não é uma determinação interna do município em si que isso vai ser feito dessa maneira. Não, não. É uma lei que determina que vai ser feito dessa maneira. Do mesmo modo, quando o município manda de maneira anonimizada para institutos de pesquisa a quantidade de servidores homens e mulheres, por exemplo, isso também está relacionado a uma lei específica, que é a lei de acesso à informação. Porque isso vai servir para quê? Para fazer pesquisa. Então, a lei de acesso à informação ela permite que seja fornecido essas questões. Então, por conta disso, o município vai fornecer de forma anonimizada, tendo só a quantidade do caso. Tá vendo?
Então, sempre quando a gente falar da iniciativa pública, sempre vai ter uma lei por trás, determinando como deve ser feito. Ok? Ok. Ah, só um minutinho, pessoal. Então, voltando aqui. Então, a iniciativa pública sempre vai ter uma lei por trás, tá? Sempre, 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 sempre. Ok? Vamos para o próximo. Mas não diz que isso é importante você saber, né? Os dados que você faz o tratamento, né? Você utiliza, você... Adriano, mas eu faço alteração lá no sistema, eu cadastro as pessoas no sistema, eu penso, por exemplo, coleta. Legal? Alteração também é tratamento de dados? Também. Lembra? Todas as atividades relacionadas. Coleta, uso e compartilhamento. Tá? A coleta de dados ela é o início do tratamento de dados. Tá? É aquele momento onde você, por exemplo, vai a uma farmácia, eles pedem suas informações e você passa suas informações para ele e ele registra no cadastro dele lá suas informações. Aquele momento que você vai fazer o RG, por exemplo, ele pega uma foto sua, pede informações de pai e mãe completo. Esse é o momento da coleta de dados. E no momento da coleta de dados, lembra que eu falei na aula passada o que tem que ser feito? Vai lá, rapidinho. No momento da coleta de dados, o que tem que ser feito? Me manda aqui no chat. Bora, bora. O que tem que ser feito no momento da coleta de dados, no momento onde a gente pega as informações? Bora, pessoal. O que eu tenho que fazer em relação ao titular? Ah, a pessoa tá com sono hoje. Então, no momento da coleta de dados, lembra que eu falei aula passada? Informar ele. Boa, Daniel. Exatamente. Tem que informar o titular o quê? O motivo da coleta, o porquê da coleta, como será utilizado aquelas informações. Por isso, quando você chega na farmácia, a farmácia fala que quer o seu cadastro, CPF para cadastro. Isso, exatamente. Exatamente, Daniel. O motivo por que ele está pegando os dados. Então, quando você chega na farmácia lá, o cara fala, quero o seu cadastro para você fazer a compra, você fala, para quê? Eu tô aqui, o dinheiro tá aqui, não precisa. Ah, mas para você entrar no nosso plano de promoções, se eu tiver interesse, se houver interesse meu em relação a isso, ok, passo minhas informações e continuo. Agora, se não houver interesse, não tem porquê. Deixa eu ver aqui. Ok? Ok. Então, no momento da coleta, tem que ser informado a finalidade para que isso vai ser utilizado. Ok? Ok. Então, aqui na coleta de dados, é sempre bom considerar para qual finalidade, ó, que eu falei da finalidade, tá? Para qual finalidade você vai usar essas informações. E aqui vem a necessidade também, tá? Fala aqui, certifique-se de que realmente precisa desses dados. Lembra que eu falei que o princípio da finalidade necessitando de um dos dados e depois vem a adequação que vai andar junto. E é bem nessa questão mesmo, tá? No momento da coleta, tem que ser informado o porquê, tem que ser informado a finalidade. Clara, específica, lembra? Esqueci. E quando tiver usando os dados, tome medidas de segurança para evitar vazamentos, perdas, alterações que possam causar problemas. Ok? Se aquela questão que você não ficar passando o salário para o pessoal que, não sei se é alguém aqui que é do grupo administrativo, algum grupo administrativo, ou que é da Folha, mas para não ficar passando informaçãozinha, por exemplo, o que eu vejo bastante, tá? De quanto recebe fulano e ciclano. Ah, mas não precisa, porque lá no portal Transparência tem. É, realmente, o portal Transparência tem, né? Obrigado, inclusive. Mas, às vezes, tem umas questões que lá, por exemplo, não tem, que nem os casos de pensão alimentícia, por exemplo, não tem. E aí você, que é do grupo, vai lá, pega informação de pensão alimentícia, liga para o seu amigo, manda seu amigo e fala, ó, fulano tá devendo pensão e estão vindo cobrar aqui da prefeitura. E aí? Prejuízo que você vai causar, pode causar. E eu vou entrar em outras situações mais à frente, tá? Ao compartilhar dados com as outras áreas, verifique realmente necessário, tá? Então, aquela questão.
Só um pouquinho, pessoal. Saiu voando tudo aqui atrás. Então, voltando, aquela questão de você observar se para aquele trabalho que vai ser realizado precisa mesmo de todas aquelas informações. Se você acha que não precisa, talvez você solicitar um complemento do porquê que está sendo solicitado aquilo. Então, vamos lá, dados pessoais sensíveis e os dados pessoais, tá? O que são dados pessoais, pessoal? Vamos lá, o que são dados pessoais? Tá. Então, vamos lá. Lembra que eu falei na aula, vocês, que são dados? Nome, endereço, ok. Aí a lenda ali, né? Endereço, beleza. Tele? Telefone? Não, telefone. Isso, telefone também. Então, das pessoas são todas aquelas informações pessoais relacionadas a ser humano, a pessoa. O seu nome, endereço, CPF, localização. E apesar de ele tratar de dados sensíveis, ele pode causar algum problema se for vazado, né? Tá, eu tenho dica de filme aqui que eu vou fazer para vocês daqui a pouquinho. Mas vamos lá. Os dados pessoais, se eles vazarem por si só, eles podem causar prejuízo? Eles podem causar prejuízo? Para que eles podem causar prejuízo? Só os dados pessoais, não estou falando dos dados pessoais sensíveis, não. Tô falando de coisas simples, tá? Nome, endereço. Sim, sim, né? Sim, porque se você tiver o nome e endereço de uma pessoa, por exemplo, nas mãos erradas, pode gerar um assalto, de repente, algum tipo de crime, coisa assim. Ou de repente um stalking. Então, assim, isso pode trazer problemas, trazer prejuízo. Talvez não no grau das pessoas sensíveis, né? Mas pode trazer prejuízo. Ok, ok. Isso das pessoas sensíveis, pessoal? Lembra da aula? Origem racial, crença, filiação política, biometria, aquele que o pessoal ficava pegando lá, que era a asa da íris, etnia, dados que vão além do comum. É um jeito de falar também. Dados que vão além do comum também é um jeito de ser falado, tá? Vocês lembram do. Vocês vão recordar, eu falei isso em uma das aulas. E tinha uma empresa que ela comprava foto da íris das pessoas, né? E pagava com Bitcoin. Vocês lembram disso? Chegaram a ver isso? Eu não recordo muito que é de cabeça. Não, não recorda? Não recorda? Deixa eu ver se eu acho como é vocês. Imagina se hoje pego e revelo para você o seguinte: olha, eu vou tirar, a foto de vocês, da íris de vocês, e vou pegar, não sabia, vou mandar para vocês antes. O que essa empresa fazia? Ela pegava, chamava o pessoal para lá, ela criou uma criptomoeda, e o pessoal ia lá e vendia a foto da íris para a empresa. Tinha os aparelhos lá, vendia a foto da íris para a empresa. E em troca ganhava umas moedas digitais. Se eu não me engano, o valor chegava a R$ 600. E aí vocês venderiam a foto da sua íris por R$ 600? Não, né? Porque imagina o problema que isso pode causar. Pode causar não, já causou, né? Vou mostrar para vocês aqui. Se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Presta atenção aqui, pessoal. Peraí. Deu erro. Tipo, tá. Senão ele não vai compartilhar certinho. Presta bem atenção aqui, tá? Não fala se tá com áudio aí. Se não tiver com áudio, ok.
Tá sem áudio? Tá sem áudio? Eita, peraí, deixa eu ver se eu consigo colocar. Se eu não conseguir colocar áudio, eu vou mandar no grupo para vocês aqui. Não vai pegar o áudio. Vamos ver se eu consigo pegar agora aqui. Vou voltar aqui, pessoal, para vocês. Mano, o pessoal que vendeu a foto da íris do olho descobriu que tudo era um golpe. 947 milhões de reais. Meu Deus! Deixa o like, senão vão roubar a íris do teu olho pra postar no Tigrinho. Há um tempo atrás, uma empresa pegou oferecendo um monte de dinheiro pra quem desse uma foto da íris do olho. E ninguém sabia pra que era, mas já dava pra ver que coisa boa não era. Ninguém dá dinheiro de graça assim. Pra conseguir o pagamento, já foi uma burocracia toda já. E ainda vinha parcelado e não dava nem 50 reais por mês. E agora o pessoal que vendeu a foto do olho estão reclamando que essa empresa conseguiu tirar dinheiro do banco, fazendo compras nos seus nomes e não querem nem saber. Se alguém chegar um dia pedindo a tua digital, sei lá, pelo menos pede um valor acima de 50 reais, pelo amor de Deus. E é isso, pessoal. Surpreendendo um total de 0 pessoas. Total de 0 pessoas. E muita gente foi lá e vendeu a Easy. Tinha gente fazendo. Se você procurar, acho que se não me engano era Word, o nome da empresa, se eu não estiver enganado, não está na notícia que eu mandei no chat para vocês. Sabe o quanto de pessoa que gravou videozinho falando tô indo lá vender minha Iris e por aí vai. É a mesma coisa. Agora, assim, imagina uma situação diversa. Um cara chega para você na rua, te encontrar na rua, e o cara fala o seguinte: você tem como você desbloquear o aplicativo do seu celular aí e me dar o seu celular? Um cara aleatório. Qualquer pessoa chega na rua. E ele fala para você o seguinte: só desbloqueia o seu celular só para mim, o desbloqueia o aplicativo do banco, fazendo favor, só para mexer no negócio aqui, só para olhar o negócio aqui. Te paga um cinquentão. Quem que ia deixar? Acho que ninguém ia deixar. Mas para vender irizinha por 600 reais, que acha que tá tudo certo, ok. Será que não pensa que isso poderia acontecer? E agora não adianta, porque assim, eu vou falar para vocês sinceridade, tá? Judicialmente falando, não adianta você pegar e depois querer alegar fraude no banco, tá? Não adianta, porque você concedeu. O banco vai falar o quê? Vai falar que foi adotado as medidas de segurança cabíveis, que realmente foi, e na verdade o erro foi seu. E aí? O que você vai fazer? Não tem que fazer. Aí, como dizia um professor de literatura, Inês é morta. Né? Como dizia meu tio, um abraço pro gaiteiro. É isso, pessoal. Presta atenção. Vamos voltar aqui, então? Então, dados sensíveis são aqueles lá, de origem racial, religião, opinião política, etnia, entre outras informações. Tá? Então, todo cuidado para evitar anotar essas informações em papel e post-it. Não anota nada em post-it. Não anota sem post-it. Não anota número de telefone, não anota ramal, não anota nada em post-it, pelo amor de Deus. E não pega, e se for anotar isso daí, pelo menos guarda na gaveta, e se for colocar no computador, presta bem atenção. Qualquer pessoa que entra consegue ver. Então toma cuidado com isso. A dose de medida de segurança no trabalho, BID. Alguém sabe o que é BID? Não é aquela marca de carro, não é BID. BID, ele é o seguinte, eles são as ferramentas que nós levamos, tá? Nossas, particulares, para poder utilizar no trabalho. Então, seria, por exemplo, muito utilizado, por exemplo, telefone específico para a empresa, também é muito utilizado o notebook, tá? Para todas as situações, ok? Ok, esse é o BID. Então, na hora do BID, é bom tomar cuidado, tá? Então, aqui falando sobre os dados pessoais, dei uma dica de filme, inclusive, que eu dei na aula passada, que é esse filme que chama Invasores, tá? E aí eu queria passar para vocês só uma ceninha. Deixa eu até sair aqui. Opa, até pulei aqui. Rapidinho, só para vocês. Eu coloquei esse vídeo
no... Como é que fala? Eu coloquei esse vídeo lá no Moodle, tá? Só que eu quero que vocês assistam também. Ok? Ligar o áudio aqui, senão não dá, né? Ok, pessoal. Do YouTube, né? O MRX estava certo, as maiores falhas de segurança não estão nos programas ou nos servidores. O homem é a maior falha de segurança. Você hackeia pessoas. Exatamente. O mais eficaz dos métodos dos hackers, a arte do engano. Engenharia social. As pessoas são ingênuas por natureza e evitam conflitos. Na engenharia social, você usa esses dois aspectos para conseguir o que quiser. Senhas, informações secretas, dados de login. Rapidinho, tá dando pra ouvir bem? Deixa eu aumentar o volume aqui, que tá bem baixo. Tá assim? Ah, então beleza, eu vou voltar. Tá com fome? Segura aí. Veja e aprenda. Desculpe, rapidinho, tá? Você me deu 2 donuts de chocolate e a menos. Eu não paguei nada para receber. É sua nova oferta? Pagar 10 e levar 8, é isso? Os de chocolate não estavam lá. Eu não estaria aqui se não estivesse. Uhum. Quem serviu vocês? A loira ali. Tá, cara, então me chama o gerente, vai. Ah, sim, é melhor. Tenha uma boa noite. Principalmente. Aproveite. Obrigado. Só tem que ser ousado o suficiente. Aí o mundo fica aos seus pés. Vamos voltar aqui, voltamos. Você vê que, por exemplo, no exemplo da parte do filme, ele fala sobre... Pessoal, todo mundo conseguiu ver certinho? Sim? Ok. Então, assim, ele fala que ele fez, ele pegou uma rede de embalagem de donuts com uma nota fiscal nela, né? Levou lá e conseguiu pegar mais 2 donuts, simplesmente forçando, né? Fazendo o atendente ter um raciocínio mais rápido um pouco, não parando para pensar, tá? E a partir disso ele conseguiu ludibriar, né? O, o menino que estava que estava servindo como atendente. Essa tática que ele utiliza é a famosa engenharia social, tá? Se pegar a pé da letra, se não me engano, da engenhosidade social, de maneira que você quiser utilizar mais, tá? O nome engenharia social eu tô pegando bastante. Que é o fato de você enganar, tá? Para conseguir alguma função, alguma coisa a mais em relação a isso. Algum bem, o que seja. Tá? Tem alguns casos mais famosos, tá? Teve um caso, inclusive, que um senhor acabou dando um golpe no banco, roubando um pouquinho de cada conta, só usando o telefone na época era orelhão, né? Só usando orelhão. Só com informações assim. E aí, se você deixa seu post-it lá, com a sua senha, com seu ramal, nada impede que alguém chegue e saiba utilizar aquela informação de uma maneira diferente e possa acabar tentando conseguir proveito do município por algum motivo que seja. Pois é. Poxa, assim, a senha, só falando com a minha esposa esse tempo atrás, que a senha do domínio é um grande problema, tá? Porque o domínio ele não é só para você acessar o computador, tudo que você faz lá fica gravado, tá? Então, já se você fica emprestando senha de domínio para os outros, se fizer alguma coisa irregular ali, ou alguma coisa que possa chegar a ser criminosa também, até então quem responde é você, né? E parece que o pessoal são brasileiros. Só um pouquinho, pessoal.
cai não, cai não. Voltei. Foi por pouco. Quase caiu aqui. Coloquei para carregar e complica. Voltamos, pessoal. Então, não deveria, né? Ah, mas como é que eu faço para lembrar um monte de senha? O ideal é ter um cofre de senhas, né? O aplicativo tem cofre de senhas, inclusive. Inclusive, o Microsoft Authenticator, quando você vai fazer cadastro, ele te dá a possibilidade de criar uma senha forte por eles, né? Uma solução aí. Então, não deixa post-it. De nada. Não. Segurança. Tá, ok. Próximo. Então, o que eu acabei de falar com vocês há pouco, né? Citei de maneira simples o uso, o compartilhamento e a coleta. Agora eu falei com vocês por cima sobre o armazenamento. Se eu não me engano, a gente veio aqui, já falar de... Não, já vai entrar no tipo de acesso. Se não me engano, aqui não fala só da eliminação, mas eu vou entrar com vocês. Ok? Ok. Então, o que eu uso, tá? O uso é o exercício, a utilização dos dados. Eu vou observar os dados, as informações. Por exemplo, eu vou entrar para cobrar IPTU no sistema TIC, né? E aí, quando eu entrar lá, eu vou ter acesso às informações que estão lá. Não posso fazer alterações, dependendo dessa pode, mas vamos a um nível de uma senha que eu não posso fazer alterações. Então, eu vou só utilizar. Eu só vou utilizar as informações ali, para saber quanto o cara está devendo, quando eu posso cobrar, qual é o nome do cara, os interesses dele, por aí. Então, vai ser um exemplo de uso dos dados. Tá? Então, quando você vai fazer o uso dos dados, tá? É sempre lembrar que esses dados são de sua responsabilidade. Ah, Adriano, mas eu não estou fazendo alteração. Ah, Adriano, eu não estou compartilhando com ninguém. São de responsabilidade sua, tá? Se alguém, por acaso, ter acesso a esse tipo de informações por conta de você, você é responsável. Mesmo sendo só de acesso, mesmo impossibilitando a alteração. Pode causar prejuízo? Pode causar prejuízo. Então, você pode ser responsabilizado? Pode ser responsabilizado. Tá? Então, os dados devem ser utilizados dentro da sua finalidade. Então, como eu disse, não tem porquê, meu amigo, se você trabalha, por exemplo, cobrando IPTU, na execução fiscal que seja, você ter acesso a informações como folha de pagamento. Não existe essa necessidade. Ok? Se você trabalha na CESAL, por exemplo, não tem motivos para você ter acesso, por exemplo, a débitos tributários. Então, precisa atenção a isso. É preciso lembrar sempre da necessidade nesse ponto, tá? Quando a gente fala de utilização, sempre lembrar do princípio da necessidade, tá? No nosso trabalho. O mínimo necessário para poder alcançar meu objetivo. Fim. E sempre lembrar o que eu falo para vocês, foi para você em uma das aulas. O que abunda, nesse caso, prejudica. Ok? Ok. O compartilhamento é o que nós fazemos também praticamente todo dia. Aquele ofício que você encaminha pedindo informações de determinada secretaria, aquela CI que você encaminha pedindo informações do gabinete, por exemplo, aquele SEI que você encaminha pedindo solicitação ou pedindo cumprimento de alguma coisa, nada mais ou menos que o compartilhamento de dados. É o ato de compartilhar, tá? É o ato de dar para alguém, receber de alguém essas informações que não são suas, não pertencem ao banco de dados que você tem tutela e você está garantido. Que é o de compartilhamento. Ok? Então, no momento do compartilhamento, é lembrar sempre que é bom sempre formalizar, de alguma maneira. Mas como é que eu vou formalizar isso daí? O EDOC, por exemplo, é uma espécie de formalização. Se, por exemplo, eu vou pegar o exemplo do local onde eu trabalho, se, por exemplo, lá eu encaminho uma solicitação para a CESAL de uma cirurgia, por exemplo, e eu acabo não tendo resposta da CESAL, se eu fiz isso apenas ligando por telefone, por exemplo, e eles respondem para mim, olha, não vai ter cumprimento, não vai ter como cumprir, como é que eu vou comprovar que eu encaminhei essa solicitação? Não tem como eu comprovar. Agora, se eu mando um EDOC, se eu mando o SEI, eu comprovo que eu encaminhei em tal data, e aí fica o critério deles comprovar que eles cumpriram ou não. Então já tira a responsabilidade de mim, já tira a minha responsabilidade dentro do meu campo de atuação,
e já passa para quem recebe essas informações. E vice-versa vai acontecer quando eles tiverem essas informações e passarem para mim. E-mail também, Ana Cristina. E-mail também. Então, eu preciso ter maneiras de formalizar isso. Ah, Adriano, mas aqui a formalização que a gente faz aqui é por WhatsApp. Eu não recomendo nem um pouco. O WhatsApp ele não é um instrumento de serviço dentro da prefeitura. Por que ele não é um instrumento de serviço dentro da prefeitura? Porque a prefeitura tem outros meios de contato. Dentre eles, tem e-mails institucionais. Dentre eles, tem o EDOC. Dentre eles, tem o SEI. Ah, Adriano, mas às vezes é uma informação ali mais simples. Só que eu queria algo formalizado. Você tem um instrumento chamado Spark. Muita gente não conhece Spark. Spark é como se fosse um chat da prefeitura que é utilizado para trabalho. Pura e exclusivamente para trabalho. Então não utilizem, evitem utilizar o WhatsApp. E-mail, cria um e-mail institucional. Isso eu falo no primeiro curso que eu estou dando. Isso estou falando agora para vocês também. Por que eu falo para criar um e-mail institucional? Porque quem tem controle das informações que são repassadas desse e-mail é pura e exclusivamente a prefeitura, porque é um e-mail da prefeitura. Banco de dados da prefeitura. Então quem vai ter acesso é pura e exclusivamente a prefeitura. Se você utiliza o e-mail do Gmail, do Hotmail, que seja para trabalho, como e-mail de trabalho, uma ferramenta frágil, porque uma hora, amanhã ou depois, se acontecer o vazamento do Google, por exemplo, o seu e-mail que está utilizado para trabalho vai ser vazado do conjunto, e as informações dele também. Se uma hora conseguir a senha, se alguém conseguir de fora a senha de acesso por algum motivo desse seu e-mail, do Gmail, do Hotmail, que seja, essa pessoa vai ter essas informações, não tem o que você possa fazer. E aí é um problema. Porque dependendo do tipo de informação que tem lá, o prejuízo pode ser grande. Então por isso que eu falo, utilize os meios que a prefeitura dispõe. Ah, eu preciso de um e-mail para o setor. Peça a criação de e-mail institucional para o setor. E utilize-se daquela ferramenta. Pessoal, o Google não é 100% seguro. Tá bom? Então vamos. Se não tem e-mail institucional, crie. Ah, eu quero criar um para o setor. Crie um para o setor. Ok? Ok. Tá. Evite utilizar essas ferramentas. Exatamente. Tá? Compartilhamento, acabei de falar com vocês, tá? O armazenamento, tá? E é o ato de armazenar. Eu não tenho muito que explicar para vocês, tá? Eu gosto de guardar. Como vai ser armazenado? Como vai ser guardado? Vão ser guardadas essas informações? E aí que eu falo que muitas vezes é mais interessante você não fazer a guarda dessas informações de maneira física, mas sim de maneira digital, porque de maneira digital você tem N ferramentas para fazer esse tipo de guarda, esse tipo de armazenamento, né? Agora, de maneira física, as maneiras são um pouco mais complicadas, né? De você fazer. Ou você vai guardar numa pasta, e aí fica vulnerável, porque qualquer pessoa que possa estar dentro da sala, possa entrar na sala, ela vai poder, de repente, ter acesso a essa pasta, porque não tem nada proibindo. Ah, mas se eu criar um cofre para guardar essas informações, às vezes não tem tanta necessidade, porque às vezes o grau de sigilo delas não é tanto ao ponto de ter um cofre para isso, de ter que despender de dinheiro para um cofre. Tá? Então, é sempre bom ir num meio que seja digital, ao invés do meio físico. Também por volume, né? Tá bom? Então, quando for fazer armazenamento, evite armazenar dados de terceiros. E que quando eu falo dados de terceiros, são aquelas informações que não são referentes ao seu trabalho, tá? É, de repente, um contrato de um amiguinho ali que fez que você foi ajudar a olhar, ou de repente, uma conversa que você tem de um amigo seu lá que você guardou porque estava stalkeando não sei quem, qual motivo que seja. Então, não mantém isso armazenado, tá bom? Não salve documentos de trabalho na nuvem ou dispositivo de uso pessoal, tá? Evite levar trabalho para casa. Esses orçamentos que eu falei na aula passada. Evitar levar trabalho para casa. E a nuvem, André, como é que funciona? A nuvem é a mesma questão, tá? Ah, mas não tem uma nuvem da prefeitura, e o sistema da prefeitura, às vezes ele dá problema, já aconteceu comigo, inclusive. Aí, nesse caso, não havendo uma outra maneira de armazenar esse tipo de informações, aí, nesse caso, de repente, utilize a nuvem. Nesse caso específico.
No caso da prefeitura, eu não vou poder falar para vocês para guardar tudo no sistema lá, porque realmente, quando tiver a prefeitura, eu mesmo já tive problemas de ter apagado tudo, de ter perdido muita coisa. Então, nesse caso específico, utilize a nuvem. Tá? É a maneira mais segura dentre as possíveis. Porque vai ser a nuvem ou dispositivos móveis. Dispositivos móveis, por exemplo, pendrive. O pendrive é muito complicado, porque o pendrive tem a possibilidade dele queimar, tem a possibilidade de alguém pegar e surrupiar, entre outras coisas. Tanto no meu outro pendrive lá do trabalho, ele fica com só arquivos transitórios. Né? São arquivos permanentes. São arquivos que eu vou usar ali e depois eu utilizo mais. Ok? Ok. Tipo de acesso. Tá? O tipo de sistema ele deve estar sempre relacionado ao trabalho realizado, de modo que o servidor não venha a ter essas informações necessárias para sua atividade. E é o que eu acabei de falar, tá? A princípio da necessidade, ó, chovendo aqui nessa questão. Porque você precisa ter acesso apenas àquilo que você vai utilizar para seu efetivo trabalho. Bom. Apenas isso. Eu trabalho em uma área que eu mexo com, muito com a questão civil residual, né? Então, eu mexo muito com tanto questões de saúde quanto questões indenizatórias também. Eu tenho acesso ao sistema de tributação. Por que eu tenho acesso ao sistema de tributação? Porque em alguns casos específicos a pessoa solicita dano moral ou dano material de repente por conta de baixa indevida de IPTU, por exemplo, deveria ter sido realizada abaixo por uma decisão judicial não foi realizada. Então eu preciso verificar no sistema se isso foi feito e quando isso foi feito para realizar minha defesa. É constante? É sempre? Não. São casos esporádicos. Mas quando esses casos esporádicos vêm, eu tenho necessidade de ter acesso a esse sistema. Ok? Ok. Então tá aí o motivo da necessidade. Agora, eu teria necessidade, por exemplo, de ter acesso, além de ter acesso, ter a possibilidade de poder alterar as informações? Não. Porque não convém com o meu exercício de trabalho. Então, sempre que vocês tiverem acesso a um sistema, fiquem atentos se esse sistema está de acordo com o trabalho que você realiza. Porque se não estiver de acordo com o trabalho que você realiza, não tem por que você ter acesso a ele. Beleza? Beleza. Tá. Aqui tem um exemplo mais esdrúxulo, mais simples, tá? Um servidor que trabalha no call center, no call center do município, inclusive. Né? Então, o trabalhador que ele trabalha no call center não precisa ter acesso à folha de pagamento de todos. Ele não precisa porque o trabalho dele não prevê essa necessidade. Pode ser que, de repente, ele precise ter acesso ao banco de dados de informações tributárias. Pode sim, se ele estiver trabalhando, de repente, com negociação de débitos. Aí tem essa necessidade. Ok? Então, é preciso que os dados que você utiliza sejam de acordo com a atividade que você exerce. Bom? Então, aqui é o que eu falei anteriormente também. Um acesso a informação excessiva que ultrapassam sua função pode vir causar problemas. Então, é bom lembrar nessas situações aqui que o tipo de acesso está ligado à necessidade também. Então, nesse caso específico aqui, o que abunda prejudica, tá? O que abunda prejudica. Mais um pouquinho já libero vocês para o intervalinho. Tá? Compartilhamento de informações com o titular ou terceiros, tá? Quem pode ter... Deixa eu voltar aqui, senão o pessoal dá uma lida. Quem vai poder ter acesso às informações do titular de dados? Além do titular de dados, lógico. Quem vai poder ter acesso às informações? Tem mais duas possibilidades, tá? Além do próprio titular solicitar, existem mais duas possibilidades de ter acesso às informações. A primeira e a segunda. Alguém sabe uma? Para o pessoal, manda no chat aqui para mim. Ver se alguém vai acertar. Representante legal, boa. Boa, Daniel. Muito bom. Representante, procurador, isso. Boa, muito bom, Fernando. Eu não entendi, Brito, o que você quis dizer com tratar dos dados. Tratador dos dados. Mas é tratador, se a gente for falar quem faz tratamento de dados, é todo mundo. Dentro da iniciativa pública. Para tratar esses dados. Ok.
Bem-vinda de volta, Lu. Então é isso mesmo, Fernando, Daniel. É isso mesmo, tá? Representante comercial. Comercial não, perdão. Representante judicial. Advogado ali, né? Que vai, o defensor público, de repente, que vai fazer às vezes o titular de dados. É um exemplo. Outro exemplo, sei que vocês iam falar também, acabaram falando. Então você vê que o primeiro aqui, ó, o advogado devidamente habilitado. Procuração específica para atuar titular. Não precisa ser procuração específica, tá? Vai ser procuração específica dependendo da situação. Mas, de modo geral, que a lei fala, pelo menos, não tem necessidade de ser procuração específica. Tá? Agora, se eu for representar pessoa e pessoa física, aí precisa uma procuração específica, mas além de ser específica, ela precisaria pelo menos ser uma procuração pública. Ok. É uma possibilidade também. Tá? Olha o que eu falo aqui. Qualquer pessoa com procuração pública autorizando. Ok. Qual situação a mais? Necessidade legal. Cumprir determinação legal. Auxiliar na defesa do município. Ok. E o servidor que vai necessitar das informações para realizar seu trabalho. Então, quem vai ter acesso, pode ter acesso às informações? O titular de dados. Além do titular de dados, o advogado, devidamente habilitado, com procuração. Qualquer pessoa com procuração pública. De maneira específica. Tá? Além disso, quando mais vai ser possível necessidade legal, fazer defesa do município, por exemplo, para cumprir uma obrigação legal, por exemplo. Ok? E além disso, quem mais vai ter também? O servidor público no exercício do seu trabalho. Dentro do princípio da necessidade, do mínimo possível. E aqui eu tenho um exemplo, tá? A Procuradoria precisa de informação para cadastrar de cadastro da SEMADUR, hoje não é mais SEMADUR, é SEMADES, né? Desatualizada a questão. Então, a Procuradoria precisa de informações de cadastro da SEMADES, tá? Para poder executar os impostos não pagos. Então, um exemplo de possibilidade de utilização desses dados sem ser o titular, de obter esses dados sem ser o titular de dados. Ok? Cumprir determinação legal. Fazer a defesa do município. Nesse caso, cobrar, fazer o exercício público do município, tá? De cobrar o débito tributário. Ok? Pessoal, deixa eu ver o que mais tem aqui. Vamos lá, depois eu volto com vocês com consentimento, tá? Boas práticas rapidinho, eu libero vocês para um intervalinho de 10 minutos, tá? Tem algumas boas práticas, pessoal. Atenção aqui, tá? Primeiro, evite passar qualquer informação, tá? Por telefone. Por favor. Principalmente o pessoal que trabalha mais na parte de saúde, mais na parte de folha de pagamento, tem algumas questões de segurança pública também. Dependendo da informação, por favor, não passe por telefone. Pede um e-mail para você encaminhar, pede outra coisa assim. Não faz por telefone. Tá? Por favor. Tá bom? Segundo, sempre formalize os pedidos de compartilhamento de informação. Tá? E aí vai da maneira que você achar mais interessante. Vai ser por e-mail, lembrar, vai ser o sistema institucional, vai ser por EDOC, vai ser pelo SEI, vai ser pelo Spark, a maneira que você achar mais interessante de formalizar isso daí. Ok. Nunca armazene informações terceiras sem em dispositivos particulares. Tá? Não vai sair colocando, principalmente o pessoal aqui, não sei se tem alguém aqui da CESAL aqui, não sei se tem. Sei que tem pessoal da SERGES, não vai sair colocando informação cara lá que tá foragido no pendrive ou no celular, a não ser que às vezes precisa dessa informação para o exercício do seu trabalho naquele momento. Então, mantenha lá só até o exercício do seu trabalho. Passou o período, não tem necessidade de você ter essa informação, elimine essa informação. Não permaneça. Tome cuidado com isso. Ok. Não comente com outras pessoas qualquer informação relacionada aos dados utilizados no seu trabalho. Não vai sair comentando que o vizinho deve IPTU de não sei quantos lá e não paga. Não vai sair comentando que a casa do fulano de tal é invadida. Não vai sair comentando que ciclano, no laudo médico lá, constou que ele tinha uma doença venérea que, exclusive, pode causar dano moral, tá? Indenizável. Então não vai sair falando as informações assim.
Não vai sair falando que de repente apareceu 5 descontos de pensão do fulano de tal, mano. Toma cuidado com isso. Evite publicar fotos e vídeos de documentos na tela do computador. Pelo amor de Deus, pessoal. Eu cansei de ver pessoal postando sextou e postava o computador lá e um monte de senha. Ô, pessoal, por favor, tá? Ou postando fotinha, bom dia, fez trabalho de processo administrativo, tudo ali atrás. Primeiro que o local de trabalho não é um lugar, dentro do local de trabalho não é um lugar para você ficar tirando foto, primeiro. Não condiz com a conduta do exercício da profissão que você está tendo. Tá? Primeiro por conta disso. Segundo que, se for fazer isso, pelo menos tira tudo que possa aparecer. Tá? Esse tempo atrás, inclusive, vi uma situação onde vi um colega que era da Cefaz do Estado, e postando um sextou e aí apareceu o IP do computador, a senha dele e tal. Se eu quisesse invadir, eu invadir. Mas invadir aí é crime, tá? Então, bem mais complicado com a iniciativa pública, tá? Nunca compartilhe dados pessoais com terceiros, por favor. Não vai passar nome CPF para qualquer um aí. Não vai passar vender íris, não vai fazer essas coisas não, tá? Evite distribuir informações especiais ao nosso local de trabalho, por favor. Não vai deixar post-it com seu login, sua senha, cara. Pelo amor de Deus. Evite deixar salvo no seu computador de trabalho senhas e logins. Tá? Cuidado com isso, pessoal. Pessoal, 10 minutinhos de intervalo. Vejo vocês 7h45 e a gente retorna aqui. Ok? Qualquer questionamento, eu tô aqui, tá? Só me chamar. Pessoal, a Fabienne, não sei se ficou alguém aí, mas é o seguinte, a Fabienne, ela vai passar o link da chamada mais tarde, tá? Ok. E por enquanto é isso, pessoal. Depois do intervalo, nos encontramos novamente para encerrar essa aula maravilhosa. Acho que o pessoal está com um pouquinho de sono. Feriado volta para cansado. Ô, Ruth, obrigado. Acho que vou ter que dar uma corrida com vocês na hora de voltar, porque também tô um pouquinho enrolado hoje. Já volto, pessoal, pegar uma aguinha.
Fabiane, quando você puder mandar o link pro pessoal. Vou colocar agora aí. Ok, ok. Pessoal, quem está aí online ouvindo, tem o link aí para chamada já, tá? Cinco minutinhos a gente volta.
Bora, pessoal, bora, pessoal, bora, pessoal. Bora, bora, bora. Vocês verem como vocês são importantes para mim. Na quinta-feira, bem no horário da nossa aula, tem o jogo do Grêmio Godoy Cruz. Eu vou estar perdendo o jogo de Sul-Americano para estar com vocês. Vocês verem a importância que eu dou nisso. Olha só. Bora, pessoal, bora, 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 bora. Talvez eu tenha que dar uma esticada aqui. Se ficar até para ficar até 10 horas da noite, mas aí ninguém aguenta, né? Comecei a trabalhar amanhã cedo. Vamos lá, então? Todo mundo aí? Todo mundo pronto? Então vamos começar, vamos terminar, né? O de hoje. Pessoal, o link para a chamada tá aqui, tá? Só subir um pouquinho no chat aí. A Fabienne mandou aqui o link para a chamada. Quem tiver conseguindo preencher a chamada, aquela mesma sistemática de sempre, tá? Conversa com a Fabienne no particular, chama ela no grupo, tá? Ok? Ok, vamos lá então. A gente falou de boas práticas, vamos falar rapidinho aqui sobre o consentimento, tá? Agora não recordo quem foi que falou para mim, não sei se foi o Fernando, se foi o Luciano que falou para mim, do consentimento, sobre a questão do consentimento, né? O consentimento nada mais é do que o aceite, tá? Nada mais é do que o titular de dados ele aceitar que aqueles dados dele, que as informações dele sejam compartilhadas com o controlador de dados, tá? Então, o consentimento é o de aceitar. Tá? Por isso que o consentimento, as informações referentes ao consentimento, ao como serão utilizados aqueles dados, tem que ser claro e específico para no momento em que o titular estiver aceitando essa concessão, aceitando dar a tutela de seus dados para o controlador, ele saiba o que vai ser feito com aquelas informações dele. Ok? Esse é o consentimento, tá? E vai ser necessário quando? Na iniciativa pública, o consentimento é apenas exigido para funções atípicas, tá? Em modo geral, a iniciativa pública, o consentimento é dispensado, tá? E quando eu falo dispensado, é porque em muitos casos vai ser impossível você conseguir o consentimento. Então, por essa impossibilidade de poder realizar esse consentimento com toda a população aí, o consentimento é dispensado. Só que não é 100% dispensado, e isso é importante vocês saberem, tá? Esse dispensa do consentimento é relativa, porque existem algumas situações onde o consentimento vai ser exigido. E é preciso tomar cuidado nisso, porque muitas vezes a gente acaba acreditando que, simplesmente pelo fato de ser algo realizado dentro da iniciativa pública, já seria dispensado por si só o consentimento, porém depende. E aqui eu dei um exemplo, se for uma função atípica. E aqui eu dei um exemplo para vocês aqui, ó, cadastro de pessoas para um evento. É a função típica do município realizar eventos por si só? Não. É que eu estou falando de eventos por si só, não estou falando de, por exemplo, curso de profissionalização ou cursos que ajudem o servidor na realização do trabalho dele, uma outra situação. Se, por exemplo, o município de Campo Grande ele realiza um show, tá? O município realiza um show e vende os ingressos, e para vender os ingressos ele pede informações das pessoas. Ele precisa do consentimento das pessoas? Precisa. Porque não é função típica do município realizar shows. É uma função atípica. Se o município de Campo Grande começa a vender água, por exemplo, tinha um município agora, tempo atrás, que vende água, no Rio de Janeiro. Não tenho certeza se é o Rio de Janeiro. Ele fez uma parceria e começou a vender água. Se o município de Campo Grande vende a água, e para vender a água ele pede as informações de quem está comprando, ele precisa pedir o consentimento, porque a função do município típica não é oferecer e vender água, é uma função atípica, e nesse caso vai pedir consentimento. Então, todas as vezes que o município realizar uma função atípica, vai ser necessário o consentimento. Um pouco mais devagar, né? Todas as vezes que o município exercer uma função atípica, ou seja, que não é a função que ele realiza,
vai ser necessário o consentimento. E todas as vezes que ele exercer a função típica, vai ser dispensado o consentimento. Então, em modo geral, em regra, o município dispensa o consentimento. A exceção vão ser aquelas funções atípicas que o município vem a exercer, que aí sim vai pedir o consentimento. Ficou claro? Próximo. Dever de cuidado e responsabilidade. E aqui um alerta, tá? Quanto mais informações eu tenho, maior minha responsabilidade. Então, quanto mais dados eu tenho acesso, maior a responsabilidade eu tenho para com aquelas informações. Ah, Adriano, mas eu só faço a distribuição dos processos, eu não chego a analisar por ponto. Mas você tem que concordar comigo que pelo fato de você fazer a distribuição, o volume maior de informações vem para você. Então, você é responsável naquele momento. A responsabilidade é grande. Ok. Se eu posso alterar as informações, minha responsabilidade aumenta. Porque se eu posso alterar, excluir, modificar informações de um determinado banco de dados ou de um determinado sistema, a partir do momento que eu posso fazer isso, a minha responsabilidade fica maior do que a responsabilidade de... Vamos lá. A partir do momento que eu consigo fazer isso, minha responsabilidade é maior se eu comparar com aquela pessoa que apenas observa, que apenas usa os dados e não pode fazer alteração. Porque eu tenho poder maior para poder fazer as alterações. Por isso, quando eu falo que a responsabilidade maior, quando nós tratamos de LGPD, do controlador de dados, porque o controlador de dados tem todo o poder, é o todo-poderoso, que pode ordenar como vai ser feito, como vai ser realizado, como não vai ser realizado, o tratamento de dados. Ele tem aquele poder de mando. Então, por conta disso, a responsabilidade sobre ele recai mais dura, mais forte. Ok? Então, quanto mais acesso, mais possibilidades eu tiver, mais poder eu tiver, maior vai ser a minha responsabilidade. Ok? Compartilhamento individual de dados pode causar problemas? Nós falamos anteriormente. Aqui eu coloquei divórcio, porque aconteceu um caso de um colega meu me contou uma vez que o homem era casado e ele recebeu o exame, um exame genético dele, o exame sanguíneo. E, geralmente, exames sanguíneos, eles é de praxe já fazer o exame, principalmente quando é doação de sangue, já fazer o exame de doenças sexualmente transmissíveis. Só que esses exames, eles não são 100% certos. Existe a possibilidade de erro. Se você pesquisar um pouco mais a fundo, você vai ver que o exame, existe a possibilidade dele sair errado, dar um falso positivo, por exemplo. Então, por isso que sempre quando sai um positivo em relação a doença sexualmente transmissível, é necessário você fazer um novo exame para verificar se esse positivo está correto ou se é um falso positivo. Porque isso pode acontecer. Isso é plenamente possível. Tá? E o que aconteceu nesse caso? Mandaram o exame por correio, ao invés de entregar em mãos. E olha o risco. Se o exame não tivesse nada, poderia mandar por correio? Também não. Tem que entregar em mãos. Por isso que hoje em dia a maioria dos laboratórios tem o acesso ao seu próprio ciência. Se você quiser passar para outra, a responsabilidade é totalmente sua. E nesse caso específico, foi pelo correio o e-mail, o exame, chegou o exame, a filha teve acesso ao exame, e no exame falava que o pai era portador de AIDS. E aí que veio a complicação, porque o pai, ele tinha feito exames anteriores, onde deu negativo. E se durante o casamento deu negativo, como agora nesse estágio do casamento foi dar positivo? Então, começou a ficar essa preocupação em relação a isso. E isso acabou gerando um divórcio. Por conta disso. Olha o problema. Que isso tem. Entendeu? Deixa eu só trocar o fone aqui, senão eu vou cair, senão eu não consigo me ouvir isso. Só um minutinho. Então, vou tirar aqui. Então, pessoal, olha o problema que isso originou. Tá? Olha o problema que isso originou. Então, por isso
que é preciso tomar todo o cuidado com as informações. Tá dando para me ver normal? Se não tiver dando para me ver, dá um alô. Tá? Eu posso vir a responder judicialmente pelo compartilhamento indevido? Pode. Acabei de falar para vocês anteriormente. Pode. Tá? Por isso, cuidado. Dependendo do caso, pode gerar demissão. Dependendo do caso, pode gerar demissão? Sim. Pode. Tá? Agora vamos entrar dentro da esfera municipal. Tá? Consentimento das bases legais para o tratamento de dados pessoais em administração pública. Agora dentro da administração. Então, consentimento, que nem foi para vocês anteriormente, a regra é necessário o consentimento, a regra geral. Tá? A regra geral, esfera pública e privada, a regra geral, mas a pública, perdão, vai mudar, mas a esfera privada, a regra geral, o consentimento, ele é necessário. A iniciativa pública, eu disse para vocês, a regra geral, o consentimento é dispensável. Olha a diferença. Então, o consentimento é a profissão, olha a atenção aqui de novo, clara e voluntária do titular de dados, de que suas informações sejam usadas para finalidade específica. Olha aí. Vou ler de novo para vocês. Consentimento é a aprovação clara e voluntária do titular dos dados para que suas informações sejam usadas para uma finalidade específica. Ou seja, tem que ser clara, de uma maneira que eu e o Daniel da pizzaria entendam o que está escrito naquilo lá e como vai ser utilizado, específica, e aí fala finalidade específica atendida, e voluntária. Então tem que ser de minha iniciativa aceitar. Não ser algo coercitivo, por exemplo, ou algo, por exemplo, que se eu não aceitar, não poderei realizar. Por exemplo, se eu não aceitar registrar, fazer o cadastro em determinada empresa, eu não vou poder fazer compras naquela empresa, então não pode ser algo assim. E aí há algo que me questiona muito, é que existe um mercado, por exemplo, que só afiliados podem fazer compra. E no momento que você se afilia, você está gerando consentimento em relação aos seus dados. Estão interferindo agressivamente o princípio do consentimento. Porque ele só permite que os associados, ou seja, de quem permitiu que os seus dados fossem armazenados, guardados e tratados ali dentro, realize compras. Ao meu ver, fere frontalmente o princípio do consentimento, o consentimento, tá? Base legal. Lembrando que o dever de informar titulares os dados contratados, então a especificação ser clara, tá? E ainda que foram dados sensíveis, o consentimento deve ser dado de forma clara e específica. Principalmente se forem dados sensíveis. Principalmente se forem dados sensíveis. Aí tem que ser especificado por aqui. Ah, professor, então quer dizer que eu posso chegar naquela academia lá que tem permitida, tá? Armar o barraco e falar assim, eu não vou dar uma digital, e se quiser arruma outro jeito de pegar e conseguir garantir meu acesso? Pode. Eu recomendo? Não. O que eu recomendo que você faça nesse caso específico? Vá naquela academia e fala, como eu posso ter contato com o seu encarregado de dados? Ah, no número tal. Ok, anota o número e você faz a solicitação perante o encarregado. Senhor encarregado de dados, estou coletando digital para ter acesso à sua academia. Ao meu ver, isso fere o princípio da necessidade, tendo em vista que existem outras maneiras de poder verificar o acesso à academia. O senhor pode me justificar por qual motivo ainda tem necessidade de manter meus dados biométricos, sendo que se tratam de dados pessoais sensíveis, sendo que no momento em que eu peguei e fiz foi feita a coleta das minhas digitais, não me foi oferecido nenhum documento informando para o que seriam utilizados? E aí, o encarregado de dados vai falar para você que sim ou que não. Falando que não, o que a gente faz? Aí, PD. Esse caso seria o quê? Peticionamento. Show? Show. Tá? Então, a regra, a lei, é bom lembrar que a lei ela foi feita no âmbito privado, tá? Então, a maioria das coisas lá vai ser no âmbito privado. A gente vai ter que adequar, trazer ela para o âmbito público. Ok? Ok.
Então tá bom. Então a regra da lei, consentimento necessário de forma clara, específica, voluntária. Eu querer ser do meu desejo aceitar. Porém, iniciativa pública, o consentimento ele não pode ser uma base legal utilizável. E aí eu dei o exemplo, né? Cobrar IPTU. Se eu ligo para alguém, uma pessoa, qualquer pessoa que seja, fala, olha, quero seu consentimento para utilizar seus dados para poder cobrar seu IPTU. Você fala, não aceito não. Então, por essa dificuldade, essa possível impossibilidade perante o município, exercendo suas funções típicas, tá? O município fala Estado e União, exercendo suas funções típicas, o consentimento é dispensado. Tá? Então, o poder público ele pode ter prerrogativas especiais que sobrepõem os direitos do cidadão. Existe o princípio que ele fala sobre a... Como é que fala? Ele fala sobre o direito, como é que fala, da administração pública perante o direito do individual. Esse é um caso mais assim específico. Tá bom? Se os dados não for obrigatório, nem relacionados no governo, que não se baseiem nos exercícios prerrogativas legais, tá? Então, quando o uso desses dados não for utilizado para funções típicas do município, aí sim eu vou necessitar de ter o consentimento. Então, se, por exemplo, já caiu no concurso, não foi dessa maneira aqui, mas se, por exemplo, cai no concurso lá, o município de Quiprocó do Norte resolve começar a vender softwares criados na sua agência de tecnologia. Para efetuar a compra desses softwares, a pessoa precisa preencher um cadastro. No momento do preenchimento do cadastro, o consentimento é dispensado. Ponto. Certo ou errado? Me responda aí no chat. Certo ou errado, pessoal? Errado. Errado. O pessoal está atento. Errado. Errado. Não é a função típica do município de Quiprocó do Norte vender softwares. Então, nesse caso, o consentimento é necessário. Ok. Ok. Legal, pessoal. Vamos de exercício? Isso foi tirado do guia do NPD, tá? Uma universidade pública está solicitando novos estudantes o fornecimento de dados pessoais necessários para os fins de cadastro e matrícula. Então, solicitou as informações, tá? Os dados pessoais, para quê? Para cadastro e matrícula. Ok? Até aí tudo bem. O procedimento é realizado online e para prosseguir com as etapas seguintes, com a escolha de disciplinas e horários, o estudante deve, obrigatório, aceitar as condições estipuladas para tratamento de seus dados. Então, ele está pedindo informações pessoais, dados pessoais, para fim de cadastro e matrícula. Só que para ele prosseguir na escolha de matérias, ele tem a obrigação de aceitar os termos, ok? Até aí, vamos lá. Essas condições são descritas de forma genérica, com a indicação de que os dados poderão ser utilizados para fins educacionais e outros correlatos. Atenção! Uma mensagem indica que, caso não fornecido o consentimento, a matrícula não será concluída e o estudante não terá acesso ao curso e a serviços como assistente educacional, assistente estudantil e empréstimo de livros da biblioteca. E aí, pessoal, isso está certo ou isso está errado? O David falou que está errado. Será que está certo? Errado? Errado. Então, a resposta aqui. No exemplo citado, o consentimento eventual obtido será nulo. E aí eu pego uns pontos. Ó. Primeiro, os estudantes não possuem condições efetivas de aceitar ou recusar o tratamento de seus dados pessoais, haja vista o caráter compulsório do tratamento realizado pela universidade. Ou seja, lá na questão, ela fala o quê? Aqui, ó, que
O estudante deve aceitar as condições estipuladas para o tratamento de seus dados. Ele não tem a opção de aceitar ou recusar, ele é obrigado a aceitar para poder ser realizado. Então, só aí já está incorreto. Próximo. A autorização é fornecida para uma finalidade genérica. Lembra que eu falei que a finalidade tem que ser específica, clara? Não é o que aconteceu aqui. Porque aqui na questão, ele fala que vai poder ser utilizado fins educacionais, até aí pode, de repente, ter considerado tudo bem, porém, ele fala, e outros correlatos. Que outros correlatos que são esses? Tem que ser específico. Então, está incorreto também. Tá? Com o objetivo de essas práticas na LGPD, a universidade deve fornecer informações claras e precisas sobre finalidade específica e base legal. Tá? Daqui atenção para essa necessidade, ok? Agora, só um ponto para vocês, pessoal. Só a mensagem final aqui. Vamos só tentar nessa parte final, tá? Uma mensagem indica que, caso não fornecido consentimento, a matrícula não será concluída e o estudante não terá acesso ao curso de serviços com assistência educativa em empréstimo livre. Só essa parte. Ela está incorreta? Só essa parte que vamos esquecer o resto do texto. Ah, tá certo ou tá errado? Ele está informando os motivos, o que pode acontecer caso ele não aceite esses termos. Você acha que isso está certo ou que está errado, pessoal? Só essa parte final. E aí, tá certo ou tá errado? Errado? Pessoal, só essa parte que não tá errada não, tá? Porque tá informando que não vai poder ser realizado caso não aceite. Ok? E quando eu falei para vocês na aula passada, eu falei que teria que ser informado de maneira específica, ok, geral, só que também tem que ser informado que pode acontecer se a pessoa não aceitar. E aqui está informando que vai acontecer se a pessoa não aceitar. Ok? Então só essa parte final está correta, porém o restante está totalmente correto, como eu mostrei para vocês anteriormente, beleza? Mais uma? Atenção aí, pessoal. Estudante realiza inscrição para participar de um evento organizado por uma universidade pública. Tá? O procedimento é realizado online, ocasião em que são solicitadas informações básicas de cadastro, como nome, número de matrícula, e este para o fim específico de concessão de gratuidade da inscrição. Ok. Benefício exclusivo para estudantes. Então, ele pede esse cadastro, tá? E nesse cadastro ele pede o nome e número de matrícula para verificar a possível gratuidade, porque os estudantes daquela universidade vão ter gratuidade desse evento, ok? Adicionalmente, o estudante tem a opção de fornecer e-mail, caso queira receber informações de outros eventos organizados pela universidade. Atenção aqui. Uma mensagem esclarece que o fornecimento do e-mail é facultativo e a recusa não impede participação do evento. Olha só que legal. Ademais, as informações sobre os outros eventos são rotineiramente divulgadas na página da Universidade da Internet. Pessoal, vamos recapitular aqui nessa questão. O que ele está falando? Que a faculdade vai realizar um evento e o procedimento de participação ali online, fazer inscrição online, e ele solicita o nome e a matrícula dos estudantes para verificar o benefício de gratuidade desse evento. Além disso, ele falou que sugere que a pessoa encaminhe, coloca no cadastro o e-mail dela para o fim de receber informações de possíveis outros eventos organizados. E além disso, ele informa que é facultativo a apresentação desse e-mail. Ou seja, não é obrigatório, ele aceita se ele quiser. Isso está certo ou isso está errado? O que vocês acham? Certo? Correto, informação completa? Vamos lá? Na hipótese, o consentimento é base legal apropriada para a coleta dos dados do e-mail do estudante. Por quê? Porque ele foi claro, específico e ele deu a possibilidade, ou seja, voluntário. Você pode aceitar ou não, é facultativo, ou seja. Ok. Podendo ser considerado válido, haja vista a finalidade específica. Qual que era a finalidade ali? A finalidade era receber informações de outros eventos. Tá?
informado ao titular, bem como a existência de condições efetivas para a livre, informada e inequívoca manifestação de vontade. Então tá correto, pessoal. Cumpriu a risca. Entendeu? Próximo, legítimo interesse. Isso aqui dá uma confusão, então eu vou pedir um pouquinho de atenção para vocês nesse assunto, tá? O que é o legítimo interesse? Legítimo interesse é a possibilidade de, como é que eu vou usar para vocês aqui, de desvirtuar a finalidade. De utilizar para uma finalidade conexa àquela finalidade específica. Mas, peraí, você quer me deixar louco. Você me falou na aula passada que se eu coletei dados para uma finalidade, eu não posso utilizar para outra. E agora você está me falando que tem a possibilidade de desvirtuar essa finalidade e utilizar de repente para uma outra finalidade conexa? É, exatamente. Tá? Então, a legitimidade, o legítimo interesse permite que os dados pessoais não sensíveis, também existe a possibilidade de dados sensíveis, só que aqui um adendo, uma atenção, tá? Principalmente dados não sensíveis, ou seja, dados pessoais comuns, nome, endereço, coisa assim, sejam processados quando necessário, para atender o legítimo interesse responsável pelo tratamento do controlador. Eu vou dar um exemplo a vocês. Vamos lá. Tinha uma empresa que ela pegou os dados pessoais dos seus funcionários e ela pegou e cedeu esses dados pessoais para uma academia cadastrar descontos para quem para quem fosse funcionário daquela empresa. Isso está correto ou está errado? Está errado? Está errado? Pessoal, está correto. Por que está correto? Atenção aqui, ó. Para usar a base legal do legítimo interesse é necessário avaliar, e atenção, antes existe equilíbrio justo entre o que a pessoa ou a empresa está tratando os dados, quer fazer, e os direitos e expectativas justas da pessoa a quem os dados pertencem. Não é mas teria que avisar os funcionários, exatamente. Teria que avisar os funcionários, não perde que avisa. Mas pode ser utilizado, nesse caso específico, por quê? Qual que é a ligação da academia com a atividade que o funcionário exerce? A ligação é que existem vários estudos que demonstram que a partir do momento que a pessoa ela tem uma condição, corpórea, ou seja, ela tem uma condição mais saudável, ela pratica exercício físico, isso demonstra um aumento possível de produtividade, um aumento na relação de trabalho também. Então, garante benefícios, e aí está a ligação. Atenção, para as pessoas terem desconto. Agora, se fosse para fazer propaganda de marketing de academia, aí não. Aí fora existe um interesse. Então, você tem que ver que são assuntos que sejam conexos, tá? Que tenham correlação. Você tem que fazer relação entre o justo que a pessoa, a empresa está tentando fazer com os dados, tá? Ou seja, aqui no caso, a pessoa incentivar os funcionários a irem à academia, e o direito e expectativas que eles têm. Ficou claro? Ok. Então aqui só dados pessoais, tá? Sensíveis não. Iniciativa pública, isso dá para fazer? Legítimo interesse, aqui ó, vou nem falar, tá aqui já. Legítimo interesse não é apropriado com o tratamento das pessoas, é compulsório, tá? Ou se for cumprir com a obrigação legal. Então, por exemplo, se for informações, por exemplo, de vamos supor, tipo, um exemplo de ter uma obrigação legal manter, laudo médico vai ser... esqueci o nome agora, pessoal. Não é laudo médico, não. É outro nome, que agora eu esqueci. Que precisa manter. Histórico médico precisa manter, por exemplo. Eu não posso usar esse histórico médico para outra finalidade. E se eu por acaso utilizar e me equivaler do legítimo interesse, não dá. Não é permitido. Em modo geral,
a iniciativa pública não vai utilizar o legítimo interesse, tá? Em geral. Fernando, os bancos fazem isso quando a abertura de margem, eles falam que tem acesso ao banco de dados de funcionário com margem. Então, essa questão de margem para empréstimo, vamos lá, para servidor público, teria relação com o legítimo interesse? Teria relação com o legítimo interesse, tá? Só que nesse caso específico, você fala, não, Adriano, isso vai me deixar louco, porque você acabou de falar que na iniciativa pública, em regra não é utilizado. Eu falei, sim, exatamente, em regra não é utilizado. Mas esses casos específicos aqui que o Fernando trouxe, por que é o legítimo interesse que cabe aqui? Porque tem uma obrigação legal. Qual que é a obrigação legal aqui? A margem de empréstimo, ela tem que estar ligada a uma porcentagem que pode ser utilizada do salário mensal do servidor. Então, tem uma lei que fala isso. Ok. Tá vendo a situação? Fernando, não sei se foi claro para você. Mas a ligação é essa. Agora, se for utilizado... Ah, não, André, está sendo utilizado para oferecer cartão de crédito. Aí uma questão, não tem necessidade. Aí não cabe. Ok? Ok. Fernando, foi claro? O equilíbrio aqui. Ok. Equilibrar o legítimo interesse do controlador ou de terceiro ligado ao controlador, tá? Com as expectativas dos direitos dos titulares. Tem que fazer o equilíbrio disso. Tá? Quando for cumprimento de obrigação legal, tá? E aí, quem estiver acessando pelo computador, eu vou pedir para entrar lá no LGPD artigo 23 para dar uma olhadinha. Tá? O que o 23 fala? Que o tratamento das pessoas do setor público deve ser realizado para executar competências e cumprir atribuições legais, sendo observado o interesse público ou finalidade. Então, o tratamento de dados pessoais pela iniciativa pública vai ser sempre para exercer função pública. Vai ser sempre para poder realizar e executar obras de atividades de competência pública. Ok? Então, nesse caso, precisa observar duas situações, tá? Primeiro, a obrigação decorrente de regras de comportamento específico. E aqui eu vou estar falando da obrigação legal, tá? Então, a obrigação legal é uma regra de conteúdo específica e processamento de dados necessário para atender. Tá? Então, sempre vai vir o quê? Uma determinação legal de um juiz ou uma determinação legal imposta em lei, e aí lei eu digo em modo geral, que eu posso falar de decreto, eu posso estar falando de lei complementar, é lei de modo geral, tá? Cumprimento dela. Ok? Então, essa é a obrigação legal. A LGPD ela determina obrigações legais perante o município também obriga. Uma delas, como eu já disse em outras aulas passadas, é a obrigação de você informar a NPD sobre possíveis vazamentos de dados. Ok? Isso é uma obrigação legal. Tá? Seu descumprimento pode gerar penalidades administrativas, tá? Também pode gerar outros tipos de penalidades. Um exemplo, um hospital é obrigado por lei a manter o registro dos dados pessoais de seus pacientes, tá? Registro médico lá, tá? Esses dados são necessários para prestar atendimento médico para fim de pesquisa e planejamento. Se o hospital não mantiver esses registros, poderia ser multado pela autoridade de proteção de dados. Não só pela autoridade de proteção de dados, tá? Mas aí vai ter outros problemas judiciais também. Ele tem uma obrigação legal de manter essas informações guardadas. Da mesma maneira que a Secretaria de Saúde tem a obrigação legal de manter relatórios de histórico médico dos pacientes. Ok? Isso é uma obrigação legal por determinado período de tempo, salvo engano, são 10 anos. Tá? Então, precisa manter, durante todo esse período, essas informações. Então, se acontecer, de repente, de o Adriano chegar lá e falar, eu quero que elimine todas as informações que vocês têm sobre mim, eles podem falar para mim, olha, o negócio é o seguinte,
Essas informações relativas à saúde, eu tenho 10 anos para manter elas, então eu não posso eliminar. Porque é uma obrigação. Legal. Ok? Ok. Próximo. Obrigações ligadas à estrutura das funções de entidades públicas. E aqui é importante, tá? Porque aqui essa obrigação legal que eu estou me falando é organizacional. Tá? Então, a obrigação legal relacionada à organização da entidade pública sendo essencial para exercício das funções e atribuições. Tá? E aqui um exemplo que eu dei: identificação e qualificação dos servidores. Então, essas informações dos servidores, de identificação e qualificação, é necessário para preenchimento de informações relacionadas à contratação, entre outras informações. Informações bancárias também bancárias para ter a questão de recebimento dos servidores. Então, é uma obrigação legal manter essas informações. Simples, né, pessoal? Então, você precisa tentar, quando eu falo de obrigações legais, vai ter que ser obrigações legais decorrentes de regras de comportamento específico, ou seja, decorrentes de lei que determinam como deve ser relacionado, ou estrutural, tá? Organizacional, relacionado à atividade desempenhada, os servidores que desempenham aquela atividade. Beleza, pessoal? Beleza. Vamos de exercício? Eita, tá. Vamos embora. Assembleia Legislativa, presidente lançar o canal de TV próprio. Hoje em dia a Assembleia já tem até canal de rádio, né? Tá. Para tanto, entre os outros requisitos, o órgão regulador determinou a apresentação de dados pessoais de parlamentares e servidores responsáveis pela direção do canal, sob pena de ter pedido outorga indeferido. Então, para abrir esse canal, né, isso solicitar as informações dos servidores responsáveis e parlamentares. Né? E aí teve pedido indeferido e por conta disso solicitaram de novo. E aí? Tá certo ou errado essa situação? Tinha alguma obrigação legal? Tá certo? Tá errado? Tá certo? Vamos lá. Resposta. Tratamento de dados pessoais pela Assembleia Legislativa é legítimo. Uma vez que no termo do artigo 7º, inciso 2 da LGPD, vincula-se diretamente ao cumprimento de normas e condutas. Então, obrigações relacionadas a normas, tá? E aí, normas eu posso até referir à lei, tá? No caso de obrigação regulatória, definidas no órgão regulador competente, tá? Então, a questão que sempre quando for necessário manter um banco de dados, de repente, relacionado às informações por conta de uma obrigação legal, existe necessidade de manter. Tá bom? Mais um. A Assembleia Legislativa trata todos os dados pessoais contidos em documentos relacionados ao processo legislativo, tais como atas de reuniões, pareceres e projetos de lei. Os dados pessoais em questão se referem, entre outros, a parlamentares, servidores públicos, membros da sociedade civil e especialistas ouvidos por emergência pública. E aí? Ela mantém esses documentos. Tá certo ou tá errado? Vamos lá? Estou cansado, tem que dar uma acelerada, pessoal. O tratamento das pessoas é legítimo. Obrigação legal. Na medida que diretamente vinculado ao cumprimento das obrigações, à execução de competências típicas, de órgãos legislativos, que recorrem de normas de organizações previstas na Constituição Estadual. Tá? Então, tem uma obrigação legal. Deixa eu ver aqui. Então, vamos correr, senão não vai dar tempo. Tá? Execução de políticas públicas, tá? A administração pública pode processar e compartilhar dados necessários para executar políticas públicas definidas por lei, tá? Regulamentos dados. Então, nesse caso, quando houver necessidade de execução de política pública, ela vai poder tanto usar, compartilhar, até coletar os dados específicos para poder realizar esse exercício de política pública, tá? Para dados sensíveis, atenção aqui, dados sensíveis, tá? Artigo 11, inciso 2, a linha B, tá? Também permite o tratamento compartilhado da administração pública para a execução de política pública. Mas dados sensíveis também. Teve um caso específico que aconteceu isso, que foi um caso onde o governo federal estava oferecendo uma espécie de benefício para a população negra. Então ele ofereceu esse benefício à população que era de cor negra.
E esses benefícios eram só para quem era dessa maneira. O que aconteceu? No momento onde a pessoa fazia a atualização trabalhista dela, ela tinha que informar a cor da pele. Ok? Até aí tudo ok, até aí tudo ok, tudo errado e tal. A questão que fica é que gerou um burburinho sobre a necessidade disso. Porém, a necessidade disso era para cumprir uma política pública. Então, por conta disso, não existe ilegalidade nenhuma. Se de repente eu criar uma política pública que vai atender muçulmanos, por exemplo, aqui dentro do território brasileiro, e eu solicitar que esses muçulmanos, no momento em que forem comprar imóveis, informem a religião professada, não tem nada de errado nisso. Porque eu estou utilizando essas informações para uma política pública que eu estou criando para essa população. Ok? Ok. Mas dados sensíveis, sim, mas a lei permite dados sensíveis. Tá bom? Administração pública, tá? Então, quando eu falar de administração pública, eu estou me referindo a instituições governamentais de um modo geral, tá? Então, órgãos, entidades, autarquias e por aí vai, tá? Esse é nível federal, estadual, municipal, por aí. São responsáveis pela execução de políticas públicas, tá? Serviço público. A regra sobre o tratamento e compartilhamento de dados para execução de políticas públicas se aplica a essas entidades, tá? Elas vão executar as políticas públicas. Ok. Então, aqui tem o LGPD, tá? O artigo 7º, ele vai estar prevendo essa situação. O tratamento de dados pessoais somente será realizado nas seguintes hipóteses, tá? Hipótese de possibilidade de tratamento de dados pessoais, tá? Da administração pública no tratamento e uso compartilhado, da administração pública, tá? Para o tratamento, uso e compartilhamento de dados necessários na execução de políticas. Adriano, cadê aquela parte dos dados sensíveis? Está aqui, ó. Tratamentos pessoais das pessoas sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses. Sem fornecimento de consentimento, aí a dispensa do consentimento do titular, nas hipóteses que for indispensável. Atenção. Nas hipóteses em que for indispensável. Se eu estou falando daquela política pública que eu estou criando para a população muçulmana, a única maneira de eu descobrir aquela população muçulmana é eu ter algum sistema, por exemplo, de repente do registro de imóvel, onde eu solicite aquela informação para aquela pessoa, senão eu não vou ter como eu saber. Ok? Então, assim, se o fornecimento do consentimento titular nas hipóteses for indispensável para tratamento, compartilhar de dados necessários à execução pela administração pública de políticas públicas previsíveis. Então, eu tenho que criar uma lei, um projeto, uma lei específica dessa população muçulmana que ela vai receber esse tipo de benefício. E a partir disso, para minha execução, eu preciso coletar essas informações, eu preciso saber quem é essa população para eu poder atender. Ok? Ficou claro? Políticas públicas, tá? São diretrizes, planos, ações estabelecidas pelo governo para abordar as necessidades da sociedade, tá? Então, por exemplo, aqui, política de saúde, de educação, segurança, entre outras. Tá bom? Então, na LGPD, o artigo 23, que eu falei anteriormente, tá? O tratamento das pessoas pelas pessoas jurídicas de direito público e leis de administração pública, tá? Deverá ser realizado para o atendimento de finalidades públicas na persecução do interesse público. Ok, pessoal? Ok, pessoal. Olha, deu tempo? Em cima. Vou fazer uma revisão rapidinho com vocês. E eu já libero todo mundo. Rapidinho. Então tá. Hoje a gente falou sobre tratamento de dados, tá? A gente aprendeu que tratamento de dados é tudo. Todas as atividades que a gente desempenha com esses dados pessoais, tá? Compartilhamento, coleta, uso, entre outras, tá? Então a gente descobriu que a gente, na realidade, trabalha com esses tipos de dados pessoais, tá? Sendo eles sensíveis ou não, a gente trabalha com eles, tá? Aprendeu também que a coleta de dados é o ato de você adquirir, ou seja, você capturar os dados, aquele primeiro momento de cadastro dos dados. Aprendeu também que o compartilhamento, que o uso dos dados é o fato simplesmente de você olhar, observar ou manusear aqueles dados específicos, tá? Aprendeu que são de modo físico ou digital, automático ou manual, independente, tá? Aprendeu também que o ato de compartilhar é o ato de ceder, de passar a alguém, de receber de alguém os dados pessoais. Aprendeu a diferenciar os dados pessoais dos dados pessoais sensíveis, tá? Aprendeu também
o que é o uso, como eu acabei de falar, o compartilhamento, como eu acabei de falar, e o armazenamento, que é o fato de você guardar aqueles dados pessoais, tá? Além disso, ficou atento ao tipo de acesso, ou seja, o tipo de acesso que você, da atividade que você exerce, que você realiza, tem que ser o mínimo necessário para sistemas onde você possa realizar o seu trabalho, nada além disso. E é sempre bom lembrar que nesse caso que a Bruno prejudica, tá? Aprendeu também que o compartilhamento de informações com o titular de dados sempre pode ocorrer não só com o titular de dados, mas como um advogado devidamente representado, como um representante de qualquer pessoa, desde que seja uma procuração pública, na necessidade legal de exercer defesa do município, ou outro tipo de informação. E o servidor que vai precisar utilizar aquele tipo de informações, beleza? Aprendeu também algumas boas práticas, tá? Eu não vou repetir, tá? Aprendeu também que o consentimento, em regra, na lei, ele é necessário. Porém, quando a gente fala de iniciativa pública, em regra, ele é dispensado. Na exceção, quando forem atividades atípicas do município, aí ele vai ser necessário, tá? Em regra, vai ser dispensado pela iniciativa pública, tá? Aprendeu também que quanto mais acesso à informação eu tenho, mais possibilidades de alteração ou correção eu tenho, maior a minha responsabilidade com isso, tá? Aprendeu, então, retornando em relação ao consentimento, que na iniciativa pública, em regra, ele é dispensado, na particular, em regra, ele é necessário, na pública, quando a gente fala de funções atípicas, ele é necessário, tá? Aprendeu também que o legítimo interesse é uma base legal que permite que seja desvirtuado a finalidade, porém de acordo com finalidades conexas. É que é sempre bom a gente levar em consideração o equilíbrio entre o exercício do direito, os direitos e expectativas justas dos dados do titular, tá? E o interesse perdão, e o interesse do controlador em relação a isso. Tá? Aprendeu também que esse legítimo interesse não é uma base legal muito utilizada na iniciativa pública, dependendo de determinados casos específicos. Tá? Aprendeu também que, para cumprimento de obrigação legal, a gente tem que levar em consideração duas situações. A primeira é organizacional, quando a gente se refere em funções como informações dos funcionários, informações das bancárias, entre outras questões, para a funcionalidade organizacional do setor público. Tá? Aprendeu também que, além disso, existem obrigações legais decorrentes de lei, como, por exemplo, armazenar dados de relatório médico da pessoa durante determinado período de tempo, uma obrigação legal. Tá? Aprendeu também que na execução de políticas públicas existe a possibilidade de uma coleta de dados, inclusive dados sensíveis, para que possa ser atingida aquela finalidade pela execução daquela política pública. Tá? E que quem exerce a política pública nada mais, nada menos do que o próprio município. Ok, pessoal, a própria administração pública. Pessoal, por hoje é isso. Quem tiver perguntas pode me mandar, tá? Pode mandar aí. Deixa eu mudar a câmera aqui para tentar ver se eu consigo mexer. Ficamos com a câmera ruim no tempo. Então, pessoal, quem tiver perguntas pode mandar, tá? Se não, preencham a chamada e encerramos por hoje. Boa noite, Vitor.